Olá pessoal, aqui é o professor Evandro. Eu estive com vocês ministrando aula relacionada à produção de ovinos e caprinos na disciplina de produção animal 2. Nós fizemos uma aula na semana passada, nós deveríamos ministrar no dia de hoje a segunda parte, a segunda aula para completar o conteúdo proposto nessa disciplina. Então, em função da suspensão das aulas presenciais em decorrência do coronavírus, para evitar maiores prejuízos, eu resolvi completar o conteúdo por esse meio, por meio de filmagem. Tudo bem? Na última aula nós falamos de aspectos diversos relacionados à ovinocultura e caprinocultura, falamos um pouco do cenário de produção de ovinos no Brasil e no mundo, falamos dos grandes produtores de ovinos e caprinos no Brasil, falamos dos produtos principais oriundos da atividade de ovinocultura atualmente no Brasil e no mundo, e no dia de hoje a ideia é nós falarmos um pouco mais sobre os aspectos produtivos da ovinocultura, focado em aspectos práticos da criação desses animais. Para iniciar, eu irei discorrer sobre alguns aspectos reprodutivos dos ovinos e caprinos. Então, no que se refere ao comportamento reprodutivo, os ovinos e caprinos são animais de dias curtos. Isso significa dizer que esses animais eles concentram a atividade reprodutiva na época do ano que o comprimento do dia é menor, portanto nós temos um período de escuro maior, que isso ocorre normalmente na época do outono. Tá? Isso é bastante aplicável na ovinocultura, sobretudo para aquelas raças de animais que foram desenvolvidas em condições de clima temperado. Tá? Se vocês olharem bem esse esquema, aqui nós temos as estações do ano, né? No final do verão, início do outono, o comprimento do dia encurta bastante. E é nesse momento, olhando desse lado da imagem, é nesse momento em que na maior parte das raças de ovinos, sobretudo aquelas de origem de clima temperado, é que ocorre a concentração da atividade reprodutiva desses animais. Contudo, no Brasil, nos trópicos, a condição é um pouco diferente, porque nós podemos dividir os animais nos trópicos, os ovinos, em duas grandes classes. É um pouco distinto disso que nós apresentamos na figura anterior. Os animais nos trópicos, tanto ovinos quanto caprinos, nós podemos dividi-los quanto animais que são poliéstricos estacionais e animais que são poliéstricos anuais. Então, o termo poliéstrico, poli significa vários, estro ou cio diz respeito ao período de receptividade sexual da fêmea. Tá? Então, basicamente, se a gente pegar no Brasil, nós temos duas grandes regiões produtoras, como eu falei na última aula, que é a região nordeste do Brasil e a região sul do Brasil. Eu vou usar isso como exemplo. Tá? Então, as raças que são poliéstricas estacionais no Brasil diz respeito às raças, no caso dos ovinos, as raças lanadas, tá? Cuja maior concentração está na região sul do Brasil. Essas raças elas são poliéstricas estacionais. De outra forma, no outro ambiente criatório grande que a gente tem no Brasil, que é a região nordeste, lá no nordeste, predominam as raças de ovinos deslanados. E essas raças, nós classificamos como poliéstricos anuais. Então, o que significa o animal poliéstrico estacional? Como o próprio nome deixa claro, são animais que manifestam vários estros ou cio, mas esses estros são concentrados em uma estação específica. Tá? De outra forma, os poliéstricos anuais eles manifestam vários estros, mas distribuídos ao longo do ano inteiro. Tudo bem? Isso tem uma implicação prática bastante grande. Por exemplo, se nós trabalharmos com as ovelhas poliéstricas estacionais, como eu disse nos primeiros slides, normalmente o estro dessas ovelhas concentram-se no período nos meses de outono, basicamente março, abril e maio. Tudo bem? Aqui nesse exemplo, é um exemplo com ovelha poliéstrica estacional. Então, observe vocês, essas ovelhas elas irão manifestar atividade reprodutiva com maior evidência durante esses meses do outono. Então, logicamente, essa ovelha ela tem chance de emprenhar apenas
uma vez por ano, né? Cujo momento seria nessa época do outono. Então, imaginem vocês uma ovelha que é poliéster estacional, ela emprenhou no mês de março. Ela emprenhou no mês de março, o período de gestação dessas ovelhas normalmente são 5 meses. Né? Então, se ela emprenhou em março, ela vai parir no mês de agosto. Já entrando um pouco em informações técnicas, normalmente nos sistemas de produção convencionais no Brasil, o período de lactação da ovelha, ou o período que o cordeiro permanece ao pé da ovelha, são 60 dias. Tá? Então, a ovelha que pariu em meados de agosto, ela vai desmamar as crias em meados de outubro. Tá? Esse, reforçando, é um exemplo de ovelha poliéstrica, poliéstrica estacional. Tá? Observe vocês, essa ovelha desmamou no mês de outubro. No entanto, ela irá estar apta a conceber novamente apenas no próximo março, que seria a estação de outono do ano seguinte. Tá? Se nós fizermos a conta aqui, ó, o tempo que essa ovelha, todo esse período que vai de outubro a março, é o período de anestro, ou seja, de ausência de estro, de ausência de cio, ou de inatividade reprodutiva. Então, essa ovelha ela vai ficar de outubro a março, na propriedade, sem fazer nada praticamente. Ela vai ficar 5 meses na propriedade, 5 meses em anestro fisiológico. Tá? Isso, na verdade, do ponto de vista prático, ela é um ponto bastante negativo, porque a ovelha, na propriedade, ela tem um custo de produção, um custo de diária de manutenção no plantel. Então, o que a gente quer numa ovelha, num sistema de produção intensivo, num sistema de produção sustentável economicamente, nós queremos uma ovinocultura de ciclo mais curto, ou seja, que os animais, ao longo de todo o ano, estejam desempenhando alguma atividade fisiológica ligada à produção. Então, essa ovelha que desmamou o cordeiro em outubro, no entanto, nesse sistema, ela fica muito tempo na propriedade, apenas aguardando o momento para a próxima estação de monta. Em resumo, um dos problemas de se trabalhar com ovelhas que são poliéstricas estacionais é justamente esse. Um deles é que a ovelha vai conceber e, consequentemente, parir apenas uma vez por ano. O ponto negativo é que essa ovelha ela fica 5 meses de descanso no intervalo de uma desmama até a próxima cobertura. Se a gente considerar 2 anos, logicamente nós temos um parto por ano, nós teremos 2 partos a cada 2 anos. Em 2 ciclos, em 2 partos, essa ovelha vai passar no total 10 meses em anestro fisiológico. 10 meses de anestro fisiológico. Essa ovelha está dando despesa diariamente no sistema de produção. Aqui eu iria dar o segundo exemplo, que é distinto desse primeiro, que seria trabalhando com ovelhas que são poliéstricas anuais. Essas, pegando o exemplo das raças brasileiras, são as raças deslanadas. Com essas ovelhas fica muito mais fácil, em condições naturais, nós trabalharmos com uma ovinocultura de ciclo curto. Tá? Eu vou pegar um exemplo parecido com o que eu demonstrei anteriormente para poder explicar essa situação. A vantagem, do ponto de vista reprodutivo, que traz a ovelha poliéstrica anual. Por exemplo, estou trabalhando com ovelha, vamos dizer, uma raça poliéstrica anual, que é a Santa Inês, por exemplo. Eu falei para vocês na primeira aula que é a raça mais difundida no Brasil, dentre os ovinos deslanados. Existe essa raça aqui no estado de São Paulo, nós temos animais dessa raça, inclusive no nosso plantel aqui na escola. Se eu trabalhar com ovelha como essa, como a Santa Inês, por exemplo, vamos imaginar a primeira cobertura dessa ovelha também no mês de março. Tá? Vamos pensar aqui um sistema de produção considerando 2 anos, para a gente ver o quanto de benefício nós temos por usar esse tipo de animal em detrimento ao anterior. Então, a ovelha que concebeu em março, logicamente ela vai parir em agosto, 5 meses depois, em meados de agosto, e aí ela desmama os cordeiros, 2 meses depois, seria em meados de outubro. Tá? Essa ovelha, vocês observem a diferença do exemplo anterior. A ovelha, logo após a desmama, esse tipo de animal, ele já pode conceber, o animal desmama os cordeiros e ela já vai direto, já adentra na nova estação de monta. E a gente tem trabalhado justamente com esse conceito, de desmamar a ovelha, e essa ovelha ela tem que desmamar numa boa condição sanitária, numa boa condição nutricional, para que ela possa já entrar diretamente na próxima estação de monta. Em média, 30 dias após a desmama, os nossos dados
tem demonstrado que essas ovelhas já, em média, já conceberam, já estão prenhes, tá? Já estão prenhes. Então essa ovelha que emprenhou, ela passou pela segunda cobertura aqui. Ela foi coberta aqui no mês de abril, né, do ano seguinte. Essa ovelha vai parir pela segunda vez. Se nós fizermos a conta do intervalo entre partos dessa ovelha, vamos calcular aqui, ó. Essa ovelha que pariu no mês em meados de agosto, ela ficou 2 meses o cordeiro ao pé, 2 meses. Então ela desmamou o cordeiro, dali 30 dias ela emprenhou. Então foram 2 meses com o cordeiro ao pé, mais 1 mês até conceber, somando 90 dias. Após a cobrição, o período de gestação são 5 meses. Então vejam vocês, nós temos 2 meses, mais 1 mês, 3 meses, mais 5 meses de gestação, totalizando 8 meses. Então, a partir de 8 meses da primeira aparição, essa ovelha vai parir novamente. Então, caracteriza um intervalo entre partos de 8 meses. Significa dizer que em 2 anos, com as ovelhas poliéstricas anuais, nós teremos 3 partos. Tá? Isso é bastante interessante, bastante relevante. Se vocês se lembrarem, no exemplo anterior, com a ovelha poliéstrica estacional, é 1 parto por ano, 2 partos a cada 2 anos, portanto. Então, com essa ovelha, são 3 partos a cada 2 anos. Então, 1 parto a mais em cada ciclo de 2 anos, que pode deixar naturalmente a ovelha poliéstrica anual. Isso é bastante relevante do ponto de vista econômico. Em média, uma ovelha por parto, ela produz 1 cordeiro e meio. Né? Logicamente, isso varia um pouco conforme a raça, com o sistema, mas em média nós temos obtido esse número com as ovelhas nacionais, 1 cordeiro e meio. Então, significa dizer que 1 parto a mais a cada 2 anos é 1 cordeiro e meio a mais. Nós temos comercializado cordeiro no estado de São Paulo, um cordeiro de 50 quilos, que deve produzir uma carcaça de 25 quilos. Nós temos comercializado esses animais a R$500 o animal, a carcaça. Portanto, 1 cordeiro e meio são R$750 a mais que uma ovelha como essa deixa quando comparada à ovelha que é poliéster estacional. Então, esse cenário é um cenário que beneficiou bastante a difusão das raças deslanadas brasileiras no sistema de produção nacional. Tá? Isso é realmente uma característica. Por exemplo, a ovelha santinês é uma ovelha que difundiu bastante no Brasil, basicamente na linha materna, e o que os produtores buscavam na sua ovelha, na maior parte das vezes, entre outras características, é um animal que tem um bom tamanho corporal, são boas mães, mas sobretudo o fato de ciclar o ano inteiro. Se a gente for dividir o Brasil em 2, nós podemos dizer que a região sul do Brasil, os animais são poliéstricos estacionais, ciclam apenas dentro da estação, e do resto do país, de São Paulo para cima, em direção ao norte do Brasil, né, os animais ciclam basicamente o ano inteiro. Tá? Então, assim, gravem essa questão. No sul do Brasil nós temos a questão da estacionalidade, no resto do Brasil a estacionalidade é pequena ou nenhuma. No sul predominam as raças lanadas, essas são estacionais, poliéstricas estacionais. No resto do Brasil predominam as raças lanadas, via de regra, e essas ciclam normalmente o ano inteiro. Uma característica relevante nesse sentido é que, normalmente, você pegar uma ovelha lanada no sul do Brasil, se levar ela para o Nordeste, para o Norte, a tendência é que ao longo do tempo ela perda a estacionalidade. Tudo bem? Outra informação relevante, para ficar bastante claro para vocês, é o seguinte: como eu falei antes, esse comportamento reprodutivo, ele é um comportamento reprodutivo natural dos animais. Tá? Se nós formos considerar apenas a simplicidade natural das ovelhas, é esse comportamento que nós iremos observar. Mas, logicamente, nos últimos tempos, o conhecimento tem evoluído bastante e, logicamente, e atualmente existem no mercado disponíveis hormônios e é possível nós usarmos em protocolos hormonais para poder quebrar a estacionalidade reprodutiva das ovelhas lanadas, que são estacionais, e fazê-las ciclar em qualquer momento. Tudo bem? Um benefício, vamos pensar na condição natural de trabalhar com ovelha que é poliéstrica anual, é que nós podemos posicionar a estação de monta a qualquer tempo ao longo do ano. Né? Quando nós trabalhamos com esse tipo de ovelha, eu fico engessado, o sistema de produção fica engessado. Por exemplo, se eu quiser fazer uma estação de monta naturalmente em junho, eu não vou conseguir, porque a estação reprodutiva é aqui. Então eu tenho apenas uma naturalmente, uma estação de monta, e portanto apenas uma em um tempo fixo determinado.
Muitas vezes no sistema mais moderno de produção me interessa escalonar montas ao longo de todo o ano, para poder ter cordeiros nascendo em diferentes momentos do ano, para poder comercializar cordeiros em diferentes momentos do ano. Isso também é uma vantagem da ovelha poliéstrica anual. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro isso para vocês. É importante do ponto de vista técnico, tá? Quando vocês estiverem conversando com o produtor, é preciso ter esses conhecimentos básicos, né? Você não vai querer, você está lá no sul do Brasil, em Santa Catarina, atendendo uma cabanha, você não vai querer fazer uma estação de monta sem uso de hormônio no mês de agosto, porque isso vai ser um fiasco total. Se estiver trabalhando com ovelha poliéstrica anual, você pode posicionar a estação de monta a qualquer tempo, desde que os animais tenham boa condição sanitária, boa condição orgânica, estejam bem alimentados. E aí você pode observar o mercado e posicionar essa estação quando bem pretender. Tudo bem? Com relação, existem vários métodos de reprodução que nós empregamos na atividade. Aí aqui eu enumerei três métodos que são mais comuns de se usar na atividade de ovinocultura e caprinocultura. Tá? Nós temos lá a monta natural a campo, seria isso um método de reprodução. Nós teríamos lá a monta natural controlada, outro método. E nós temos também a possibilidade de utilizar a inseminação artificial na ovinocultura e na caprinocultura. Tudo bem? A monta natural a campo, né, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser a monta natural, esse é o método mais comum nos sistemas criatórios nacionais ainda. Ele pode ser de dois tipos, pode ser uma monta natural contínua. O que é isso? O que é monta natural? Monta natural é quando o carneiro permanece, ou seja, ele cobre as ovelhas naturalmente, sem intervenção nenhuma. Está lá o lote de ovelhas, você coloca o macho, de maneira aleatória, à medida que as ovelhas forem manifestando cio, ele vai cobrindo essas ovelhas. E aí ele pode ser contínuo, né? Esse é o sistema, os sistemas menos intensivos de produção, sistemas menor nível de tecnologia, normalmente é isso que acontece. Isso acontece em muitas fazendas no Brasil, ou seja, os carneiros permanecem com as ovelhas ao longo do ano inteiro. Tá? Então, consequentemente, a consequência disso é que nós teremos ovelhas emprenhando e parindo de maneira distribuída ao longo de todo o ano, tá? Desde que sejam ovelhas poliéstricas anuais. As ovelhas são poliéstricas anuais, o carneiro está junto, ela pode emprenhar a qualquer tempo, parir a qualquer tempo, tá? Isso acontece. Logicamente, se está na monta contínua, natural, com ovelha poliéstrica estacional, vai existir uma concentração das montas decorrente da fisiologia do animal, que, como demonstrei, os animais só estarão receptivos no outono, portanto, existe uma concentração natural dessas montas, tudo bem? Então, nesse tipo de monta, que não tem controle zootécnico basicamente nenhum, né? Sistema com baixo nível tecnológico, normalmente, a relação macho-fêmea é um método simples, mas também de pouco controle. Você usa, isso é uma informação interessante para vocês terem, né? Às vezes o produtor tem dúvida com relação a isso, diz respeito ao número de machos que vocês vão utilizar para poder cobrir as ovelhas do plantel. Tá? Então, a gente tem trabalhado com bom sucesso, tem indicado, né, um número que vai de 2 a 3 machos para cada lote de 100 ovelhas. Tá? Se vocês trabalharem com machos bem avaliados, macho com boa libido, boa qualidade de sêmen e com idade superior a 1 ano de idade, vocês podem trabalhar tranquilamente com 2 machos no lote de 100 ovelhas, sem nenhum problema, ou seja, 1 para 50. Se os machos são mais jovens, né, esses animais entram em puberdade, os machos ali, alguma coisa próxima a 5 meses e meio, 6, mas a qualidade de sêmen é baixa. Se você usar um macho com 8, 9 meses, aí você tem que trabalhar com mais machos, às vezes 3 machos no lote de 100, ou às vezes até 4 machos, mas eu não recomendo. O ideal é ter machos mais avaliados, animais adultos, para poder fazer esse serviço. Aí você pode usar 1 para 50. Nós terminamos uma estação de monta agora recentemente, usando esse número de um macho para cada 50 fêmeas, os resultados têm sido muito bons no que se refere à taxa de prenhez. Tudo bem? Esse método pode ser usado, é utilizado em larga escala, mas é um método de pouco controle e eu não tenho recomendado nos sistemas profissionais. O método que eu tenho recomendado é o método de monta natural, mas em estação de monta. Ou seja, a monta natural porque o carneiro é solto junto com a fêmea, mas durante um período restrito de tempo. Né? Isso é o conceito de estação de monta, em que as montas ocorrem em um período restrito de tempo.
Tudo bem? Eu gosto muito desse sistema, recomendo isso na atividade profissional de produção de ovinos, né, trabalhar-se com estação de monta. Isso é muito importante. A estação de monta ela traz uma organização muito grande da atividade. Tá? O que eu gosto dessa estação de monta é que na estação de monta a gente concentra os eventos. Né? Durante a estação reprodutiva nós concentramos, nós colocamos funcionários ou o pessoal que trabalha na operação, eles ficam focados na atividade reprodutiva, né? Eles vão cuidar da saúde da fêmea e do comportamento reprodutivo e da estação de monta em si. Tá? De outra forma, como nós temos uma concentração das montas, logicamente 5 meses depois nós vamos ter uma concentração dos nascimentos. Tá? A época de nascimento é uma época que nos ovinos, sobretudo, exige muita dedicação, muito foco para poder cuidar bem das crias. É o período em que há maior mortalidade. Tá? Então, quando você tem as montas ao longo do ano, você não tem foco na atividade. Às vezes você está na propriedade, né? Você está fazendo outra atividade, então uma ovelha parindo, uma ovelha pare hoje, dali 10 dias pare outra ovelha, então você não está mobilizado, sua cabeça não está focada naquilo. Quando tem estação de monta, não. Você prepara a equipe. Olha, no próximo mês, ao longo de todo o mês, a nossa atividade principal vai ser acompanhar os nascimentos dos cordeiros. Nós temos que focar nisso. Nós temos que fazer uma escala de trabalho em que nós vamos verificar, vistoriar os animais de manhã, meio-dia, à tarde. Vamos nos dedicar a acompanhar os partos, fazer parição. Isso muda muito a taxa de sobrevivência dos cordeiros, a qualidade do serviço. Tá? Além disso, a estação de monta ela permite também a produção de lotes maiores de cordeiros homogêneos. Tá? Se você tem as ovelhas parindo ao longo de todo o tempo, às vezes parem 10 cordeiros, nascem 10 cordeiros nesse mês, no mês seguinte 5, no outro mês 15, certo? Então fica difícil você fazer um lote maior de cordeiros para poder comercializar. E todo mundo sabe que um lote maior de cordeiro ele garante maior poder de barganha na hora de negociar. Né? Você pode obter melhores preços, você tem maior força de negociação, você pode ganhar mais dinheiro com isso. Essa é uma outra vantagem de trabalhar na estação de monta. Eu sou bastante entusiasta, né, desse tipo de coisa. Você tem que saber algumas coisas com relação à estação de monta. Uma primeira coisa é o momento em que se vai fazer a estação de monta. Tá? O momento, quando ao longo do ano você vai posicionar a estação de monta. Tá? Então, e aí você já aplica esse conceito que nós aprendemos no começo da aula. Se você está trabalhando com ovelha poliéstrica, né, estacional, você não tem escolha em condições naturais, a não ser posicionar a estação de monta no outono. Você não tem outra escolha, porque elas só ficam ali, a não ser que você use de protocolos hormonais que é possível de ser usado. Tá? Agora, quando se trabalha com ovelhas poliéstricas anuais, tá? A depender do seu planejamento da propriedade, do número de animais, você pode fazer várias estações de monta ao longo do ano. Se você tem muitas ovelhas, às vezes você tem lá 1000 ovelhas, você pode fazer 5 lotes de 200 ovelhas, né? E aí escalonar esses lotes de monta ao longo do ano, e aí você vai ter lotes de parição de 100 ovelhas também distribuídos ao longo do ano, consequentemente cordeiros engordando e cordeiros prontos para serem abatidos em diferentes momentos do ano. Aquela ovinocultura em que você concentra a venda de cordeiros apenas no final do ano, essa, para mim, ela já está ultrapassada. Então, hoje em dia, se nós dissermos que temos um produtor profissional que vai viver dessa atividade, logicamente ele precisa ter renda distribuída ao longo do ano para poder bancar a fazenda, girar a coisa e sobreviver da atividade. Então, a estação de monta ela permite esse escalonamento, que é algo que eu acho bastante interessante. Outro ponto relevante, você deve saber do ponto de vista técnico, é qual que deve ser a duração da estação de monta. Quanto tempo dura? Quanto tempo os carneiros vão ficar junto com as ovelhas? Logicamente que isso varia um pouco, mas do meu ponto de vista, o que eu tenho aplicado, o que eu tenho recomendado, é que a ovelha tenha pelo menos 2 chances de emprenhar dentro da mesma estação. Ou seja, então para você chegar nesse período ideal, você tem que saber primeiro a duração do ciclo estral da ovelha. O ciclo estral da ovelha, em média, dura 17 dias. Então a ovelha que ovulou hoje, dali 17 dias, em média, ela vai ovular novamente. Considerando essas contas, para eu dar 2 chances para a ovelha ovular dentro da estação, então 34 dias seria suficiente. Tá?
Então você pode, eu fiz no passado estações de monta de 35 dias com muito sucesso, preenche próximo a 90% em monta natural. Mas assim, se você vai começar numa propriedade que ela ainda não utiliza estação de monta, eu recomendo fazer uma estação um pouco mais longa, para garantir essas duas chances, com folga, para as ovelhas poderem conceber. Então, eu recomendo uma estação de monta de 40 a 45 dias. Tá? E aí, à medida que você está trabalhando na propriedade, você vai tomando confiança, você vai obtendo bons índices de reprodução, ao longo dos anos você pode ir encurtando essa estação de monta para um mínimo de 35 dias. Então, é possível fazer isso. Tá? Então, essas informações são bastante relevantes e bastante aplicáveis do ponto de vista prático. Tudo bem? Aqui imagens da última estação de monta aqui no nosso plantel. Podemos observar aqui um carneiro, as ovelhas e o carneiro trabalhando. Tá? Aqui nós usamos um lote grande, fizemos uma experiência, nós tínhamos aqui 250 ovelhas, colocamos 5 carneiros cobrindo essas ovelhas, portanto 1 para 50. E aqui nós fizemos uma experiência interessante, nós colocamos os 5 carneiros juntos. Todo mundo sabe que os carneiros têm problemas, eles brigam bastante, certo? Então era uma tentativa nossa, porque a gente tem uma área restrita de pastagem, nós queríamos otimizar o uso de pasto. Se a gente fizesse 5 lotes, nós teríamos praticamente um lote em cada pasto, não daria para fazer um sistema rotacionado, então nós optamos por colocar tudo junto. E para nossa grata surpresa, nós estamos fazendo a avaliação, o diagnóstico de estação por ultrassonografia, os resultados têm sido muito bons, considerando apenas o primeiro ultrassom, as médias de prenhez estão na casa de 88%. Então, eu acredito que com a prenhez total, com repasse, etc., nós vamos chegar na casa de 90%. É um bom índice, tá? A ovinocultura ela tem que ser trabalhada de forma profissional e com animais bem avaliados, com animais com boa saúde, bem nutridos, e a gente consegue sim boas taxas de prenhez. Tudo bem? A inseminação artificial, gente, ela é possível ser feita nas ovelhas e também nas cabras, mas nas ovelhas, que eu vou falar especificamente das ovelhas, essa imagem ela é bastante interessante. Ela traz 3 úteros de ovelhas. Tá? A inseminação artificial nas ovelhas, ela tem um complicador bastante grande que diz respeito à anatomia do colo do útero, ou da cervix da ovelha. Tá? Cervix é o colo do útero. Primeiro nós temos a vulva, seguido a vagina, o colo do útero, que é a cervix, e depois nós temos o corpo uterino, os cornos, tubas, terminando nos ovários. Tudo bem? Agora, para que a gente possa realizar a inseminação artificial por meios normais, é preciso que o aplicador de sêmen ele passe através do corpo do útero, ou cervix, essa estrutura aqui, e aí a ponta do aplicador, chegando no início do corpo do útero, aqui nós fazemos a reposição do sêmen. É isso que é o ideal, é isso que a gente pratica, na inseminação artificial nos bovinos. Tá? Agora, se vocês olharem essas cervix de ovelha, nós temos diferentes tipos, mas no geral, a cervix, comparando assim a cervix do bovino, ela tem anéis cervicais que são mais coincidentes. Além disso, o diâmetro do anel cervical ele é mais amplo, então é mais fácil da gente passar o aplicador e depositar o sêmen aqui no corpo do útero. Além disso, na vaca, a gente consegue colocar a mão no reto. Colocando a mão no reto, é possível a gente segurar a cervix na mão, e fazer movimentos de modo a permitir a passagem do aplicador com maior facilidade de deposição do sêmen. A ovelha, gente, tem 2 complicadores. O primeiro complicador é a anatomia da cervix. Muitos animais, nós temos os anéis, como esse, observe, os anéis, os orifícios, as aberturas dos anéis cervicais, eles não são coincidentes. Olha esse anel, tem uma abertura para cá, o próximo anel uma abertura para lá, o próximo uma abertura para cá. Então, existe uma barreira no colo uterino que, em muitos casos, inviabiliza a passagem do aplicador de sêmen para a deposição no local alvo. Tá? Então é bastante difícil. Eu falo para meus alunos, às vezes você encontra ovelha com cervix como essa, muitas são como essa, que é extremamente difícil passar o aplicador, e muitas são como essa, que é praticamente impossível passar o aplicador de sêmen. Então eu falo sempre para os alunos que a ovelha, do ponto de vista anatômico, ela não nasceu para ser inseminada via transcervical. Tá? Então a inseminação por essa via é extremamente complicada e eu não encorajo a utilização dela por essa via, porque se você forçar o aplicador, você tem grande risco de lesionar, produzir uma hemorragia, e aí os índices de prenhez por esse sistema são bastante baixos. Tá?
Logicamente que é possível, do ponto de vista conceitual, a gente fazer a deposição de sêmen em diferentes posições anatômicas, né? Nós temos lá uma inseminação, nós podemos chamar de cervical superficial, né? Logicamente, às vezes você não consegue passar o aplicador através da cervix, mas você passa o primeiro anel, você deposita o sêmen ali, ou na entrada da cervix, ou no fundo da vagina, tá? Existe inseminação intracervical, você passa 2, 3 anéis, deposita o sêmen ali. Existe a inseminação transcervical ou intrauterina, seria ideal, em que o inseminador passa todos os anéis cervicais e deposita o sêmen no colo do útero, ou seja, no corpo do útero, na entrada do corpo do útero. Isso é o mais efetivo, só que na ovelha é bastante difícil em função disso que já foi explicado. De modo que a técnica de inseminação que realmente funciona em ovinos é a técnica de inseminação por laparoscopia, né? E aí você deposita o sêmen diretamente no corno uterino. Tá? Essa técnica é a técnica mais adequada para inseminar a ovelha, porque você vai depositar o sêmen, né, diretamente nos cornos uterinos. No entanto, é um procedimento cirúrgico. E como tal, ele só pode ser realizado por médico veterinário. Tá? Por exemplo, o bovino, um dos motivos em que a inseminação em bovino se difundiu muito, é uma técnica muito utilizada hoje no sistema de produção nacional, é o fato que é extremamente fácil de se aplicar, né? Qualquer funcionário na fazenda com treinamento por um técnico, ele pode realizar isso e realiza nas fazendas brasileiras dia a dia. Agora, na ovelha não é diferente. Isso aqui eu preciso de um técnico especializado, um médico veterinário, tem que ter o equipamento próprio, isso custa um pouco mais, tá? Isso custa, você ter o veterinário trabalhando na fazenda, realizando a inseminação. Então, eu digo assim, que a inseminação artificial, primeira coisa, a inseminação artificial em ovelhas nunca vai atingir patamares como a inseminação artificial de bovinos, nunca, porque a técnica é um pouco mais difícil, é mais complicado. Segundo ponto, eu não recomendo inseminação artificial de ovelhas no sistema comercial. Por que eu não recomendo? Porque custa muito caro isso aí, tá? Custa muito caro. Quando você coloca o protocolo, coloca o custo do técnico, ou quando não é protocolado mesmo o custo do técnico, a complicação da técnica, etc. Quando você coloca esse valor do custo sobre o preço de venda do cordeiro, no sistema de produção de carne, por exemplo, ele representa muito custo. Então, eu desencorajo fazer isso. Agora, é uma técnica muito boa quando se quer, quem trabalha nas cabanhas, que trabalha com melhoramento genético, você quer fazer uma genética diferenciada, etc. Mas no sistema comercial de produção de carne, eu não tenho estimulado essa atividade. Tudo bem?